Presidente, aqui como iniciamos no período da manhã, trata-se de denúncia oferecida em face de Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Carlos César Maudizion, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo, Bormevete e Reginaldo Vieira de Abreu, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado, nos termos do concurso de agentes, artigo 29, e concurso material, artigo 69, caput. Importante, como fazemos sempre no início da análise do recebimento da denúncia, ressaltar que, nesse momento processual, o que se analisa é a presença e a comprovação da materialidade dos delitos e indícios razoáveis e suficientes de autoria para que se possa dar início à ação penal. Aqui sempre relembro a lição histórica do mestre João Mendes de Almeida Júnior, o que a Procuradoria-Geral da República, e, na verdade, o que sempre o Ministério Público, como titular da ação penal pública, deve fazer ao oferecer a denúncia, é uma exposição narrativa e demonstrativa. Ou seja, o Ministério Público deve revelar os fatos com todas as suas circunstâncias, deve apontar a pessoa que, em tese, praticou, onde há indícios razoáveis e suficientes de autoria, os meios que empregou, as consequências, o malefício produzido, os motivos que determinaram, o local e o tempo. Ou seja, é disso que se exige formalmente numa denúncia. É o momento processual onde a Procuradoria obrigatoriamente deve narrar e expor todos os fatos criminosos com as suas circunstâncias, qualificações dos acusados, classificação dos crimes e, quando necessário for, e aqui o fez, também com rol de testemunha. E aqui, presidente, destacar, ministro Fux, ministro Flávio, inicialmente é importante nós situarmos que aqui se trata de um dos núcleos, o núcleo 4, o núcleo que é acusado pela Procuradoria-Geral da República de desinformação, da prática de desinformação, e a narrativa toda em relação da Procuradoria-Geral da República em relação a essa conduta. E por que é importante isso, presidente? E já cumprimentando todas as sustentações orais realizadas, mas nós não podemos pegar a conduta específica e retirar do contexto. Não foi dito em algumas sustentações orais, olha, ele nem estava, o acusado nem estava aqui no dia, então ele não pode ser acusado de dano ao patrimônio público. Uma única desinformação, isso acarretou a tentativa de golpe de Estado. Exatamente por isso, o direito penal, e aqui a denúncia expõe, o artigo 29, concurso de agentes, permite que, ao denunciar, a Procuradoria-Geral da República exponha que cada um, com a sua conduta, segundo as imputações realizadas pela Procuradoria-Geral da República, cada um com sua conduta acabou, mesmo maior extensão à conduta, menor extensão, mas contribuindo para o resultado. É essa a acusação. A acusação é feita dentro de um contexto em que vários núcleos foram investigados pela Polícia Federal. A partir da investigação desses núcleos, a Procuradoria-Geral da República entendeu suficientes os indícios de autoria para que houvesse o oferecimento da denúncia. E sabemos todos, e aqui por isso que os indícios são realmente suficientes de autoria, sabemos todos que mesmo antes desses fatos, e isso foi o que justificou a abertura
pelo então presidente Dias Toffoli, conhecido posteriormente pela imprensa e denominado inquérito das fake news, sabemos todos que houve a montagem do chamado gabinete de ódio, havia núcleo de produção de notícias fraudulentas, núcleo de divulgação de notícias fraudulentas, núcleo de financiamento de notícias fraudulentas e um núcleo político. Veja, esses fatos são comprovados. Dentro desse contexto, nós temos, dentro da análise da materialidade, que houve no desenvolver do que eu sempre denominei as milícias digitais, houve a produção, a distribuição de notícias fraudulentas de ataque ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, à lisura das eleições, à questão das urnas eletrônicas. Então, o que é narrado na denúncia pela Procuradoria-Geral da República em relação a esse núcleo é que os denunciados fizeram parte desta estrutura dentro de uma organização criminosa. Fizeram parte dessa estrutura que auxiliava na propagação de notícias fraudulentas contra urnas eletrônicas, inclusive com a produção de documentos. Fizeram parte de uma estrutura que auxiliava a ampliar difamações contra o Poder Judiciário, contra a Justiça Eleitoral, tentando incentivar parcela da população contra a Justiça Eleitoral, contra o Supremo Tribunal Federal. É essa acusação, é esse o contexto. Não se trata aqui da acusação de que uma pessoa simplesmente repassou uma notícia para outra. Não. O que a denúncia traz é um núcleo atuando em conformidade estratégica com outros núcleos, cada um dentro das suas tarefas nessa denominada pela Procuradoria-Geral da República como organização criminosa. Não, se nós não situarmos aqui, logicamente, aqueles que nos estão ouvindo vão pensar, mas por que uma pessoa que não estava no dia pode ser acusada pela Procuradoria de dano? É a mesma coisa do mandante que determina que outra pessoa paga outra pessoa para outra pessoa matar terceiro. Ele não está no dia também, mas ele contribuiu para o resultado. Ele teve autoria, no caso, imediata. Pode ser autoria imediata, pode financiar, pode organizar politicamente, como a acusação em relação ao núcleo 1, ou pode participar da desinformação essa, e também é importante relembrar, desinformação que não foi irrelevante, porque parte dela, e depois eu vou narrar aqui os elementos probatórios detalhadamente, parte dela serviu para tentar incitar parcela do eleitorado contra a Justiça Eleitoral ao dizer que havia problema nas urnas eletrônicas. Coincidentemente, havia problema em 47% das urnas eletrônicas, onde um candidato teve menos voto. Nas outras urnas eletrônicas, tá tudo bem. No momento em que eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinei o aditamento da petição, pedindo, então, se pedir anulação da eleição presidencial, que também houvesse anulação das eleições proporcionais, aí não, a urna estava boa para deputados, senadores, governadores e deputados estaduais. Não estava boa para presidente da República. E todos se recordam, ministra Carmen, lá estava comigo no Tribunal Superior Eleitoral, que foi aplicado. A ilicitude e a má-fé ficaram tão comprovadas que foi aplicada uma multa de 22 milhões de reais. E importante aqui dizer, a multa
confirmada por 6-1 no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é esse o contexto em que vem a denúncia em relação ao núcleo 4. Também, presidente, parece de menor importância, isso mas nós estamos julgando o núcleo 4, foi o 1, o 2, agora o 4, depois será o 3, não em virtude de mudar a ordem dos núcleos, mas, na verdade, porque as pessoas do núcleo 3, elas só foram cientificadas, intimadas, encontradas após. Então, como foram intimadas após, apresentaram depois as defesas e por isso que acabou invertendo o recebimento da denúncia. Dentro desse contexto que a denúncia do Ministério Público expõe, me parece aqui, com absoluta certeza, que para esse momento processual, a Procuradoria-Geral da República descreveu satisfatoriamente os fatos típicos e ilícitos. Descreveu satisfatoriamente todas as circunstâncias, todas as provas presentes na investigação realizada com extrema competência, eu nunca me canso de dizer, e parabenizar a Polícia Federal, possibilitando às defesas que tenham total condição de defender os seus constituídos, os seus constituintes, defender os seus constituintes das acusações, como bem recordou a ministra Carmen Lúcia pela manhã e também na sessão passada do Núcleo 2, a excelência e o detalhamento das sustentações orais demonstram que a denúncia possibilita o amplo exercício da defesa. E aqui, novamente, é importante ressaltar que, a partir do recebimento da denúncia, quem alega deve comprovar sem margem razoável de dúvida, sem dúvida razoável. A Procuradoria-Geral da República vai ter que comprovar fato por fato, sem que haja dúvida razoável. Se não houver, ou se não houver a comprovação, se restar dúvida razoável, nós teremos aqui o princípio indúbio pro réu, a absolvição dos denunciados. Mas, nesse momento, eu afasto qualquer inépcia da inicial, porque houve a descrição detalhada. A denúncia começa dizendo sobre a BIM paralela. A denúncia diz, abre aspas, além dos discursos incisivos de Jair Bolsonaro, a organização criminosa se valia fortemente do meio digital para atacar os seus opositores e o sistema eleitoral, no curso das iniciativas corrosivas das estruturas democráticas. Confirmando a existência de uma ação coordenada, os mesmos alvos apontados publicamente pelo então presidente da República eram simultaneamente atingidos de forma virtual, com a criação e multiplicação de notícias falsas, fecha aspas. Exatamente o mesmo modus operandi que também foi investigado e descoberto pelas milícias digitais no âmbito do inquérito das fake news. Continua a denúncia. Para construir os ataques virtuais, o grupo criminoso se valia indevidamente da estrutura de inteligência do Estado. E foi dito aqui, a ministra Carmen fez questão também de perguntar, para deixar bem claro, uma investigação já existia da ABIN. E o ministro Flávio, que assim como eu, foi ministro da Justiça e Segurança Pública, sabe muito bem, como todos nós, que a ABIN não investiga pessoas, a ABIN não investiga fatos típicos. Essa é a função da Polícia Federal. Então, aqui vem a denúncia e diz, que eu repito, para construir os ataques virtuais, o grupo criminoso se valia indevidamente da estrutura de inteligência do Estado. Os elementos reunidos nas petições 11.108 e 12.732, devidamente aqui compartilhados, revelaram a instalação de estrutura paralela no órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, a BIM, destinada à implementação de ações com viés político, em grave desacordo com os limites
impostos pelo Estado Democrático de Direito. A estrutura era composta por policiais federais cedidos à ABIN e oficiais de inteligência, que atuavam sob o comando do então diretor-geral Alexandre Ramagem Rodrigues, cuja denúncia foi recebida, né, no Núcleo 1. Entre eles ressaíam, diz a denúncia, o policial federal Marcelo Araújo Bormevete e o sargento do Exército, ao tempo cedido à ABIN, Giancarlo Gomes Rodrigues. O núcleo atuava como central de contra-inteligência da organização criminosa que, por meio dos recursos e ferramentas de pesquisa da ABIN, produziam desinformação contra seus opositores. A denúncia prossegue, inclusive citando alguns exemplos que foram alguns casos usados como exemplo na denúncia, que mostram essa utilização da ABIN com viés de contra-informação política. Então, há um manuscrito que foi apreendido que diz: Vicente Cândido, ex-deputado PT, é o novo Vacari, a ABIN está de olho nele. E descrevia: PF preparando uma sacanagem grande. Isso não é papel da Agência Brasileira de Inteligência. A denúncia continua e cita aqui que a célula infiltrada na ABIN foi descoberta a partir da identificação de desvios no uso da aplicação First Mile, que permitiu o acesso ao serviço de localização georreferenciada de dispositivos móveis em tempo real. A ferramenta era utilizada para obter a localização dos personagens-alvo, que, de alguma forma, contrariavam os interesses da organização criminosa. Em poder das informações, o grupo realizava ações de campo e armava vínculos falseados com fatos que os constrangesse. A utilização, como eu disse, das técnicas de milícias digitais. O sistema First Mile era tão somente uma das ferramentas utilizadas nas ações clandestinas do grupo. Identificou-se também o uso de sistemas ilegítimos para ocultar rastros e expedientes impróprios nos casos de alvos mais sensíveis. A partir daí, a descrição da especificidade dos núcleos, aqui a indicação que Giancarlo Gomes Rodrigues era subordinado direto de Marcelo Bormevete e, por meio de seus acessos, realizava as pesquisas do sistema First Mile. Que o usuário GCL, utilizado por Giancarlo, foi diretamente responsável por 887 pesquisas. 887 pesquisas, além de outros possíveis acessos realizados por meios de senhas compartilhadas, e cita aqui as senhas compartilhadas. Também a denúncia aponta que foram identificados diálogos de WhatsApp entre Bormevete e Giancarlo, em que o primeiro indicava pesquisados por perfis falsos, robôs e pessoas engajadas nessas milícias digitais divulgavam. A partir disso, o núcleo político aparecia para dar voz a essas notícias. Ou seja, olha, nas redes sociais o que estão falando. E, entre aspas, lavavam a notícia que tinha sido produzida por eles mesmos, de forma fraudulenta. Ao chegar no núcleo político e o núcleo político reverberar isso, aí, como era o núcleo político que estava falando, a imprensa acabava divulgando o que esse núcleo político falava. Então, a origem ilícita acabava, entre aspas, como se fosse uma lavagem de dinheiro, aqui uma lavagem de notícias fraudulentas, a origem da notícia acabava desaparecendo. Aqui a indicação na denúncia que os elementos reunidos indicam que o grupo infiltrado na ABIN ali se instalou ainda no início do mandato de Jair Messias Bolsonaro em 2018 e foi autor de ataques virtuais a alvos diversos que lhes contrariavam os interesses. E cita aqui um caso interessante de um fiscal do IBAMA que entenderam que tinha atingido
a honra do presidente, e a partir disso fizeram eu diria, uma blitz em relação a esse fiscal do IBAMA. Ministro Alexandre, Vossa Excelência permite apenas uma breve observação sobre isso que Vossa Excelência acabou de mencionar quanto ao grau de danosidade ou de lesividade que emerge dos meios empregados. E esse debate talvez seja um dos mais importantes e inovadores desse julgamento, porque, para além do debate sobre se havia ou não violência, grave ameaça, que é um debate obviamente imprescindível, há o debate sobre a natureza das fake news como caminho de execução de um crime, porque às vezes há uma ideia de minimização. E não me refiro apenas a... Ministro, se Vossa Excelência me permite, claro. Aparteando a parte. Eu acho que a Alexandre concorda, eu concordo. Na verdade, nem é um caminho, é um instrumento. Isso, instrumento. Isso. É um meio de que se vale para destruir a confiabilidade institucional da qual vive a democracia e as instituições e, depois de tudo contaminado, cai fácil qualquer estrutura democrática institucional. Então, na verdade, o ministro Alexandre me lembra uma coisa na hora que eu estava estudando o processo, é a mentira como commodity. Vira um bem. Paga-se por isso, a quem ganhe, a quem faça, a mentira como commodity para comprar a antidemocracia. E por isso que, para mim, não é só um meio, mas um instrumento de que se vale para chegar ao fim. A mentira muitas vezes, e nestes casos tem sido usadas, como um instrumento específico para uma finalidade, como eu preciso de uma arma como instrumento material para um assassinato que eu resolvo, ou como o veneno. A mentira é um veneno político plantado socialmente e exponencialmente divulgado por redes, por plataformas, por novas tecnologias que hoje são um grande problema. Só para dizer, claro. eu me ponho de acordo com Vossa Excelência que isso não é de menor importância, muito longe disso. Se fosse, os tribunais constitucionais do mundo inteiro não estariam tendo, neste tema relativo à responsabilidade, legalidade e o emprego lícito e legítimo de tecnologias, e qual é o ilícito dessas redes, os tribunais constitucionais não estariam debruçando isso como o principal tema hoje de preocupação para a rigidez democrática e a garantia das liberdades públicas. Muito obrigada. Vossa Excelência, a ministra Carmen já expôs, obviamente, com mais brilho o que diria, e, portanto, eu apenas acresço a repercussão disso no campo penal, porque aí, de fato, é um tema absolutamente inovador que o ministro Alexandre está a abordar, que é típico do nosso tempo. Porque quando nós olhamos, Vossa Excelência acabou de mencionar veneno, explosivos, lembremos, ministro Zanin, ministro Fux, do homicídio qualificado. E, claro que por analogia. E lá tem veneno, explosivo, etc. E diz lá, qualquer meio insidioso ou cruel. O que é o insidioso? É o dissimulado. O anonimato da rede social, por simetria, acaba sendo um meio insidioso, porque ele é dissimulado. Então, não é possível, nesse julgamento e qualquer outro, imaginar que apenas copiou, colou, apenas encaminhou, não escreveu, apenas reproduziu o que viu, como se fosse algo de menor reprovabilidade. Na minha perspectiva, de um modo geral, e esse é um debate doutrinário de longo curso, esse julgamento na jurisprudência do Supremo inaugura de modo pujante essa reflexão sobre o nível de reprovabilidade desse instrumento, que é típico do nosso tempo, que leva, inclusive, a homicídios, leva a chacinas, porque o ministro Alexandre, Vossa Excelência, que foi secretário de Segurança de São Paulo, vai lembrar de casos em que se veicula uma foto de uma pessoa como sequestradora de crianças, e essa pessoa... Foi no Guarujá. Um caso famoso, e a pessoa acaba sendo alvo de chacina. Então, fake news, no nosso tempo, infelizmente, pode ser tão cruel, insidioso,
à luz do direito penal positivado, quanto explosivo, quanto veneno, embora não tenha essa materialidade. E a sua lesividade está exatamente da imaterialidade, o que sugere uma reflexão que teremos, obviamente, no mérito. Agradeço ao eminente relator. Obrigado. Um segundo, se me permite, para continuar a prosa jurídica, processual, com o ministro Flávio Dino, que é mais grave e violento porque ele se deixa invisibilizado pela forma com que se passa. O que essas tecnologias mudaram, transformaram, é o sentido de tempo e espaço. Eu nunca vou precisar de estar no lugar onde eu ou declaro amor ou declaro ódio, porque isso vai ser feito, e não por escrito, às vezes pela voz, porque hoje há tecnologias que atendem ao comando pela voz. Porque eu ponho alguém para fazer isso, um bot, porque eu replico isso de outras formas, e apareço no mundo inteiro, qualquer que seja a pessoa, para o bem e para o mal. Nós vemos isso... É isso que eu acho que é o inovador, porque, na verdade, nós já temos nos anais do direito penal brasileiro pessoas que foram assassinadas mediante o que era considerado, entre aspas, uma fofoca que é plantada contra fulano, a sua mulher está fazendo isso, mulheres foram assassinadas porque me contaram que você estava fazendo e foi assassinada. E era uma mentira, só que isso hoje explode planetariamente. Então, o potencial de estrago tira do espaço físico, mas mantém no espaço de ação política ou antijurídica, antissocial, porque ela entra na mente das pessoas. E eu lembro, ministra Carmen, e para realmente concluir, não abusando do relator, um caso terrível de instigação a suicídio de um jovem de 19 anos que foi instigado ao suicídio às 19 horas do dia que ele fez 19 anos, se jogando do 19º andar de um prédio. Esse caso aconteceu no Brasil e eu tive conhecimento dele e mostra exatamente essa penetração subjetiva que Vossa Excelência fez alusão. Obrigado, ministro Alexandre. Eu que agradeço a parte e as considerações que mostram realmente, por isso que também iniciei colocando no contexto, mostram a importância de se combater, como esse Supremo Tribunal Federal vem fazendo, de se combater essas milícias digitais, que, por meio de notícias fraudulentas, tem vários objetivos. E um deles, que é o tratado nesses autos, um deles é possibilitar, e foi a tentativa de possibilitar, a continuidade do poder, conforme narra a Procuradoria-Geral da República, e eu estudei isso, inclusive a minha tese de titularidade da USP, esse novo populismo digital extremista. Não é só no Brasil. E a denúncia, a partir das provas produzidas pela Polícia Federal, demonstram que todo modus operandi é o mesmo modus operandi das milícias digitais no mundo todo, que tentam, a partir do ataque aos pilares da democracia, tentam usurpar o poder. E isso vem demonstrado, e há, como eu disse, a prova da materialidade, isso vem demonstrado ao longo de toda a investigação da Polícia Federal e consubstanciado na denúncia. Os ataques ao Poder Judiciário, os ataques à urna eletrônica, os ataques à lisura das eleições, numa tentativa, a partir dessas notícias fraudulentas, sendo repetidas, e chegando, instrumentalizando, como disse a ministra Carmen, essa organização criminosa, para, num determinado momento, jogar parcela da população contra os poderes constituídos. Não se pode, de maneira alguma, relativizar a força que pode ser uma força maléfica das redes sociais. As redes sociais não são boas nem ruins. Aqueles que as utilizam podem utilizar de forma boa ou não. Todos se recordam que, da mesma forma que aqui é narrado
a utilização, inclusive, da Agência Brasileira de Inteligência, de órgãos de Estado para produzir desinformação, para produzir notícias fraudulentas, para tentar contra as instituições. Da mesma maneira, as redes sociais foram utilizadas para a festa da Selma, o churrasco da Selma, a festa da Selma, no dia 8 de janeiro. Então, é gravíssima a imputação feita pela Procuradoria-Geral da República. Exatamente por isso, é importante analisar e colocar esse núcleo de produção de desinformação dentro do contexto da organização criminosa. Obviamente, materialidade é comprovada, o que deve ser comprovado a partir da ação penal é a autoria. Mas a denúncia, ela descreve, e depois, no detalhamento de cada uma das condutas, eu irei apontar alguns fatos, mas diz que as ações ilícitas realizadas pela denominada ADIM paralela, de forma indubitável, consistem em atos executórios relevantes do plano de crimes contra as instituições democráticas, por potencializarem a animosidade social contra as instituições, enfraquecendo-as e restringindo-lhes o exercício. E aqui, o liame, que várias vezes foi cobrado da tribuna corretamente pelos advogados, isso, há indícios e a Procuradoria terá que comprovar durante a ação penal, mas é apontado na denúncia. As ações ganham ainda mais relevo quando observada a consonância entre os discursos públicos de Jair Messias Bolsonaro e os alvos escolhidos pela célula infiltrada na Agência Brasileira de Inteligência, confirmando a ação coesa da organização criminosa. E aí passa a denúncia a listar esses, ao mesmo tempo, os ataques e os discursos. Ano eleitoral de 2022, com a live realizada em 4/11/2022, o dia 9/11/2022, o ataque ao relatório de fiscalização do sistema eletrônico, a divulgação do relatório pelo Ministério da Defesa, ou seja, uma série de atitudes produzidas e notícias fraudulentas, desinformação, que aponta e indica a Procuradoria-Geral da República, seriam de autoria dos ora denunciados. Inclusive com planejamento de um gabinete de crise após a consumação do golpe de Estado. Então, a leitura da denúncia, a leitura da longa e detalhada denúncia, a meu ver, demonstra que todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal estão presentes. Há uma exposição coerente dos fatos, há descrição satisfatória dos tipos penais que teriam sido praticados por essa organização criminosa e há indícios suficientes de autoria a partir da prova da materialidade, permitindo aos acusados o pleno exercício do direito de defesa. A materialidade já comprovada nos outros núcleos, então não vou gastar o tempo de vossas excelências, aqui me parece, então, que, de modo claro e lógico, a Procuradoria-Geral da República expôs todos os atos praticados por cada um dos denunciados. E isso mostra que, além de apta, ou seja, eu afasto a inépcia da denúncia, também está presente a justa causa para a instauração da ação penal. Sabemos todos que, além dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, é necessária a presença de justa causa prevista pelo artigo 395, inciso 2º, também do Código de Processo Penal. Analisada essa justa causa sempre a partir dos seus 3 componentes, né? A tipicidade, punibilidade e viabilidade da acusação. A necessidade de um suporte probatório mínimo a sustentar as imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República, em que pese, como já afirmamos e reafirmamos diversas vezes, não
se exigir, nesse momento processual, uma cognição exauriente, a necessidade de um suporte probatório mínimo. Um suporte probatório mínimo que aponte indícios de autoria e a conduta de cada um dos denunciados. E isso vem aqui presente na denúncia. E inicio em relação à justa causa, em relação a Ailton Gonçalves Moraes Barros. A Procuradoria narra que a organização criminosa elaborou uma minuta de decreto golpista, tendo o ex-presidente da República, já réu, Jair Messias Bolsonaro, agendado uma reunião em 7 de dezembro de 2022 para apresentar a minuta golpista para os integrantes do alto escalão do governo federal, bem como os comandantes das 3 armas. Narra ainda que, após a reunião, o réu Jair Messias Bolsonaro se empenhou em realizar ajustes na minuta de decreto de golpe de Estado, tendo sido realizada posteriormente uma reunião do réu, Jair Messias Bolsonaro, e do também réu, ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, com o general Freire Gomes, então comandante do Exército, e o tenente brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Força Aérea, para apresentar a minuta de decreto de golpe após ter sido ajustado pelos integrantes dessa organização criminosa. Com o posicionamento contrário do general Freire Gomes e do tenente brigadeiro Batista Júnior, contrário ao golpe de Estado, os integrantes do grupo criminoso passaram a dirigir ofensivas contra ambos, ou seja, após aquela reunião, essa reunião já foi detalhada quando recebemos a denúncia em relação ao núcleo 1, como uma forma de coação e uma forma de intimidação para que tanto o general Freire Gomes quanto o tenente brigadeiro Batista Júnior mudassem de posição e aderissem ao golpe de Estado, levando assim as tropas do Exército e da Força Aérea a, consequentemente, aderirem a esse ataque violento às instituições democráticas com golpe de Estado, com essa negativa de ambos, começou esse procedimento desse núcleo de desinformação, de intimidação, de coação, via principalmente mensagens e redes sociais, para que eles se sentissem coagidos e mudassem de ideia. A Procuradoria-Geral da República, nesse sentido, destaca o papel relevante de Ailton Gonçalves Moraes Barros na organização criminosa, tendo recebido orientações do réu Walter Souza Braga Neto, candidato nas eleições passadas a vice-presidente da República. Então, Ailton Gonçalves Moraes Barros recebeu orientações do acusado, já réu Walter Souza Braga Neto, para realizar ataques contra o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior. Vejam, outro liame subjetivo aqui a indicar, dentro do artigo 29, a possibilidade, uma vez comprovado integralmente, de responsabilidade com base no artigo 29. No telão, há essa informação da Polícia Judiciária que diz que no dia 15/12/2022, Walter Souza Braga Neto enviou mensagem para Ailton Gonçalves Moraes Barros, orientando a atacar o tenente brigadeiro Batista Júnior, a quem adjetivou de traidor da pátria, e elogiar o almirante de esquadra, também réu, Almir Garnier Santos. Ao que tudo indica, Batista Júnior também não teria aderido ao plano de golpe de Estado. E as mensagens estão, o réu, então, qualificado no WhatsApp como general Braga Neto, diz: senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita, e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente inferniza a vida dele e da família. E mais uma mensagem: elogia o Garnier e, um palavrão, fode o BJ, o Batista Júnior. Então, a mensagem aqui ligando o núcleo 1 com o núcleo 4. Então, não é verdade, não é razoável supor que não houvesse contato entre eles, um liame subjetivo, dentro exatamente
desse encadeamento que a Procuradoria-Geral da República faz. Há a reunião, a negativa do comandante do Exército e do comandante da Força Aérea, imediatamente o réu, hoje réu, Braga Neto, pede para o denunciado Ailton Gonçalves Moraes Barros passar a atacá-lo por ele ser um traidor do povo. Traidor do povo por quê? Porque não quis aderir ao golpe de Estado. A denúncia também acentua que o denunciado Ailton Gonçalves Moraes Barros prometeu ao réu Walter Souza Braga Neto manter a pressão sobre a ofensiva ao general Freire Gomes, com ameaças para, entre aspas, oferecer a cabeça dele aos leões, fecha aspas, como consta na informação de polícia judiciária. Também há o próximo, há um texto aqui, agora também no telão, em que a Polícia Federal aponta que, em resposta a Walter Souza Braga Neto, encaminhou para Ailton Gonçalves Moraes Barros mensagem que teria recebido. E aí, a mesma discussão sobre o fato do comandante do Exército, Freire Gomes, não ter aderido ao golpe. Vejam a mensagem que ministra Carmen, ministros, do general Braga Neto. Meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Ora, se referindo ao quê? A negativa dele aderir ao golpe de Estado. Meu amigo, e vem em resposta, então vamos continuar na pressão. E se isso se confirmar, e aí essa é a resposta do Ailton Gonçalves Moraes Barros, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Ele está recuando? Hoje de manhã estava com a posição que a coisa está evoluindo bem. Mudou o vento ou o vento nunca esteve favorável? Oferece a cabeça dele e ainda ofende novamente, chamando de cagão. Ou seja, claramente, o núcleo 1, passando informações que seriam instrumentalizadas pelo núcleo 4, de desinformação, de ataques, de tentativa de intimidação e coação. Os elementos de prova ainda indicam que o acusado Ailton Gonçalves Moraes Barros demonstrou a intenção violenta da organização criminosa contra o general Freire Gomes, porque há a mensagem em que o denunciado Ailton se comunica com o réu Walter Souza Braga Neto e diz: se FG estiver fora mesmo, será devidamente implodido e conhecerá o inferno astral. Veja, não é possível entender, como há aqui, com a devida vênia, nas defesas prévias, e foi citado também na tribuna, que é um desabafo entre amigos. Em virtude de uma situação. Não, exatamente porque o encadeamento lógico demonstra que há uma finalidade. A instrumentalização dessas mensagens é para coação de ninguém mais, ninguém menos, ministra Carmen, que o comandante-geral do Exército, por parte de outros militares. E por que isso? Porque ele se negou a aderir ao golpe de Estado. Ainda o réu Walter Souza Braga Neto orientou o denunciado Ailton Gonçalves Moraes Barros a realizar ataques contra o então comandante do Comando Militar do Sudeste, general Tomás Paiva, uma vez que o general Tomás Paiva era contra o movimento golpista. O general Paiva, Tomás, que todos nós conhecemos, hoje é o comandante do Exército. Na ocasião, o réu Braga Neto, orientou para que Ailton Barros disseminasse a notícia, tendo salientado na mensagem, entre aspas, é verdade, pode viralizar. Ou seja, toda a estrutura do núcleo político, cuja denúncia já foi recebida, instrumentalizando as suas ordens pelo núcleo de desinformação, como narra a denúncia. Então, a denúncia narra de forma lógica, coerente, e traz aqui provas suficientes nesse momento, razoáveis, de autoria de Ailton Gonçalves Moraes, que diz, essa é uma mensagem de 19 de dezembro de 2022, é chegada a hora da onça beber água.
separarmos os homens das criancinhas e conhecermos os omissos, os covardes e os fracos, a fim de responsabilizá-los e enterrá-los com a história que está escrita. Ou seja, a história que deveria ser escrita era a história do golpe de Estado. Então, não há dúvidas aqui, nesse primeiro momento, de comunicação entre o núcleo 1 com o núcleo 4 e a participação do acusado Ailton Gonçalves Moraes Barros na realização de ataques virtuais contra o general do Exército, contra os generais, porque também o atual comandante foi atacado, o comandante Tomás, que se opuseram ao movimento golpista, demonstrando o relevante papel do denunciado e sua ligação com o réu Walter Souza Braga Neto. Em virtude disso, há aqui indícios suficientes e razoáveis de autoria e justa causa para ação penal contra o denunciado Ailton Gonçalves Moraes Barros. Em relação a Ângelo Martins de Nicoli, a acusação detalha que, a partir de um alinhamento ideológico, o acusado, já réu, Alexandre Ramagem Rodrigues, foi um dos responsáveis pela estruturação dessa ação conjunta com a finalidade da preparação de uma narrativa a ser difundida contra as urnas eletrônicas e contra a lisura das eleições. A denúncia ainda detalha, nesse sentido, que Alexandre Ramagem Rodrigues, já réu, tinha o hábito de documentar as orientações que repassava ao ex-presidente da República. Então, tudo isso foi apreendido a partir de decisão judicial de busca e apreensão, e a Polícia Federal conseguiu recuperar as mensagens. A Procuradoria-Geral da República destaca o arquivo Bom Dia Presidente, DocX, o qual está ligado ao usuário aramagenyahoo.com, criado em 4/3/2020, tendo sido alterado dia 11/3/2021. A denúncia relata a criação de um grupo técnico voltado para atacar as urnas eletrônicas. Veja, a partir dessas provas detalhado, o documento detalha que já se estruturava a organização de um grupo técnico para desacreditar as urnas eletrônicas e aponta que o acusado Alexandre Ramagem Rodrigues já tinha a ajuda do denunciado Ângelo Martins de Nicoli. Então, o acusado Ângelo Martins de Nicoli auxiliava, conforme a documentação e as provas produzidas pela Polícia Federal e juntadas pela Procuradoria-Geral da República, auxiliava o réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Além desses indícios que demonstram a participação de Ângelo Martins de Nicoli no auxílio da produção de desinformação, também a denúncia descreve a sua participação na preparação de material de desinformação, sendo ele o elo entre a organização criminosa e o influenciador Fernando Cerimedo. Os elementos de prova indicam que as informações inverídicas disseminadas pelo influenciador Fernando Cerimedo foram produzidas pela organização criminosa, conforme se observa nas conversas entre aqui o delator Mauro César Barbosa Cid e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, dentro daquela estruturação das milícias digitais, a partir de um momento da produção, passar para influenciadores para disseminar, dar uma aparência de normalidade dessas notícias fraudulentas e permitir que o núcleo político comece a reverberar essas notícias nas redes sociais como se verdadeiras elas fossem. E também aqui eu coloco, transcrevo, o WhatsApp dessas comunicações. A acusação destaca ainda a elaboração desse material divulgado possui importante contribuição do acusado Ângelo Martins de Nicoli, tendo sido identificado em uma pasta do serviço de nuvem Google Drive, disponibilizada pelo argentino influenciador Fernando Cerimedo, em que há um arquivo de autoria do acusado Ângelo Martins de Nicoli. Então, há essa comprovação por meio de provas de arquivo na pasta do serviço de nuvem Google Drive, em que mostra a ligação da disseminação dessas notícias fraudulentas entre Ângelo Martins de Nicoli e o influenciador argentino Fernando Cerimedo. Colocar no telão, por favor. Aí
Não, anterior. Não, então, se perdeu na desinformação. Então, é o documento A, o documento que foi apreendido entre esses arquivos e a cópia que demonstra ser do denunciado, o arquivo no Google Drive. Além desse documento, a Procuradoria-Geral da República ressalta que, quando o delator Mauro César Barbosa Cid precisou encaminhar o contato de Fernando Cerimedo para o denunciado Paulo Figueiredo, que é do Núcleo 5, o colaborador entrou em contato com quem? Com o acusado Ângelo Martins de Nicole, ou seja, ele fazia a ponte entre a desinformação produzida e jornalistas e influenciadores que reverberavam essas notícias falsas, essa desinformação. A polícia aqui narra e junta que os diálogos de WhatsApp encontrados no aparelho celular de Mauro Cid reforçam essa proximidade entre de Nicole e Cerimedo. E essas passagens de mensagem também com o também denunciado Paulo Figueiredo, que se encontra foragido nos Estados Unidos. A denúncia ainda destaca que o acusado Carlos César Rocha confirmou a participação do denunciado Ângelo Martins de Nicole na reunião de elaboração do relatório apresentado pelo Instituto Voto Legal. Se nós formos no termo de declaração, que agora está no telão, um dos denunciados, Carlos César Rocha, indagado se conhece o militar assessor da presidência da Petrobras, Ângelo Martins de Nicole, e qual sua relação com o mesmo, respondeu que se recorda que ele participou de reunião com o interrogado, ou seja, da reunião exatamente em que houve a elaboração do relatório falso apresentado pelo Instituto Voto Legal. Dessa forma, inviável a alegação da defesa, afirmando que pretende o parquê, por via transversa, o reconhecimento de uma responsabilidade objetiva. Não, há aqui indícios suficientes de autoria da relação dele com os demais membros dessa organização criminosa. Há indícios razoáveis e suficientes nesse momento de autoria que demonstram a possibilidade do recebimento da denúncia pela presença de justa causa. Em relação a Carlos César Rocha, a Procuradoria ressalta que a organização criminosa planejou a narrativa, e aqui sempre a desinformação no sentido da narrativa de fraude eleitoral, das urnas eletrônicas terem fraude, sempre com a finalidade de manter os apoiadores mobilizados, estimulando-os a continuarem acampados e intensificar o sentimento de revolta. A acusação narra que em 22/11 de 2022, a organização criminosa decidiu se utilizar de ação judicial questionando o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, alegando a falsa mensagem de que haviam encontrado suposta prova de idoneidade de algumas urnas eletrônicas. Aqui todos se recordam, eu já citei anteriormente, que por meio do Partido Liberal, houve a protocolar uma petição inicial, representação eleitoral para verificação extraordinária, pedindo a invalidação dos votos decorrentes de urnas de alguns modelos, a urna eletrônica 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Coincidentemente, urnas em que o candidato vencedor, à época, tinha tido mais votos que o candidato que perdeu as eleições, o ora réu, Jair Messias Bolsonaro. E foi utilizado para isso, né, a representação eleitoral se baseou num laudo de auditoria feito pelo Instituto Voto Legal, contratado pelo Partido Liberal. O laudo de auditoria absolutamente falso, de forma inverídica, diz que havia desconformidades irreparáveis de mau funcionamento, assim como esses 5 modelos teriam apontado a repetição de um mesmo número de identificação, quando, na verdade, deveriam apresentar números individualizados. Ou seja, o acusado Carlos César Rocha, que era presidente à época do Instituto Voto Legal,
produziu um laudo totalmente falso para que esse laudo servisse de representação, repito, para anular só os votos dados em determinadas urnas. No exato momento em que foi pedido por mim, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que então houvesse o aditamento para pedir que no primeiro turno todos os votos dados nessas urnas também fossem nulos. Ocorre que todos se recordam que nessas urnas o Partido Liberal ele elegeu 99 deputados federais e, obviamente, declinou do aditamento. Ou seja, as urnas só eram ruins quando os votos eram para o seu adversário, não quando eram para o próprio partido. Por óbvio, em virtude desse laudo absolutamente falso. A Procuradoria-Geral detalha ainda que o denunciado Carlos César Rocha subcontratou a empresa Gaio Inotec, que tinha como sócio proprietário Éder Lindsay Magalhães Bueno, para realizar um suporte técnico de análise de dados a partir do uso de sistemas e softwares. De acordo com a denúncia e a partir dos indícios apresentados pela Polícia Federal, Éder Lindsay Magalhães Bueno rejeitou as hipóteses de possíveis fraudes nas urnas, visto que as teses eram, diz a empresa subcontratada, manifestamente frágeis, possuíam premissas equivocadas, faziam interpretações errôneas dos dados, não haviam contemplado a integralidade dos dados e não eram embasadas em amostra representativa. Mesmo com isso, entendeu por bem o denunciado Carlos César Rocha apresentar um laudo fraudulento para contestar a legitimidade e a veracidade do resultado das eleições de 2022. O denunciado Carlos César Rocha compartilhou o arquivo Urnas Eletrônicas 2022. É muito difícil justificar com Éder Lindsay para fazer essa análise. Exatamente por isso foram encontrados os arquivos e a manifestação da empresa subcontratada dizendo da inexistência de qualquer fraude que pudesse ser apontada. As provas também demonstram que o mesmo conteúdo falso publicado pelo argentino Fernando Cerimedo embasou a representação eleitoral protocolada, o que corrobora exatamente esse núcleo de desinformação extremamente conectado. Ainda é destacado que o denunciado, Carlos César Rocha, demandou que Éder Lindsay fornecesse uma resposta objetiva sobre a viabilidade de tese de que o acusado, o réu, ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, teria ganho as eleições em 2022. A mensagem que diz: precisamos responder à pergunta, objetivamente, se a eleição tivesse usado somente as urnas eletrônicas modelo 2020, o Bolsonaro teria vencido as eleições? De acordo com a denúncia, nos dias 6 e 7 de novembro de 2022, Éder Lindsay respondeu com base em análise de dados relevantes ao acusado, Carlos Rocha, de que a hipótese solicitada não procedia. Ou seja, nem assim a hipótese procedia. Isso de nada adiantou. O acusado juntou um laudo falso, ingressaram com a representação e, como anteriormente citado, foram multados. E a multa, ministra Carmen, Vossa Excelência se recorda, a multa por litigância de má-fé pode ser aplicada em percentuais grandes. E o percentual foi pequeno, porque o valor da causa seria o valor da substituição de todas as urnas que eles mesmos pediam. E eu apliquei só 2% do valor da causa, que acabou dando 22.800.000, que foram integralmente quitados por recursos próprios que o partido tinha, a partir em torno de 7 milhões que foram bloqueados, e pela supressão do pagamento do fundo partidário, até que toda a dívida da multa gerada pela multa estivesse quitada. Ainda há aqui que Carlos, ainda há na denúncia, que em conversas de 9/11/2022, o denunciado, Carlos Rocha,
encaminhou para Éder Lindsay mensagem de sua conversa com Tony Caleri França, graduado em Engenharia de Computação pelo ITA. E as mensagens demonstram que também Tony Caleri França concluiu a inviabilidade da cogitação de possível fraude nas urnas fabricadas antes de 2020. Ou seja, o denunciado ia procurando alguém para justificar essa notícia fraudulenta, para disseminar, e nós temos que recordar que não houve só uma representação. A partir do momento da representação, a milícia digital ela espalhou milhares e milhares de notícias fraudulentas, dizendo, está comprovada a falsidade nas urnas. E o denunciado, Carlos César Rocha, juntou esse laudo, mesmo ele tendo consultado, primeiro, uma empresa subcontratada que disse, nada, é impossível. E depois também esse técnico graduado pelo ITA dizendo, também não é possível que indicar nenhuma fraude. Ou seja, há indícios razoáveis de que tem atuado com dolo. A acusação ainda destaca que o acusado, Carlos César, encaminhou nova mensagem em que, novamente, Tony Caleri França rejeita a tese de fraude. Nos autos e também no meu voto estão juntadas essas mensagens. Os elementos de prova, portanto, demonstram que o denunciado, Carlos César Rocha, tinha conhecimento que as alegadas fraudes nas urnas eletrônicas eram inverídicas, porque todos aqueles técnicos e a empresa subcontratada por ele mesmo demonstram que não havia nada. E, mesmo assim, insistiu na feitura de um laudo falso que acabou ensejando a propositura da representação. Aqui eu junto a declaração, ou, na verdade, um WhatsApp, em que Carlos Rocha diz, o trabalho de fiscalização no PL termina em dezembro e está em andamento. Os relatórios da fase final, anteriores com versão final, foram entregues ao PL e ao TSE. Ainda não foi divulgada qualquer versão final, temas e estudos, a versão publicada é obsoleta e não está assinada por ninguém. Porque antes de assinar, ainda vazaram para o site antagonista um laudo dizendo que seria fraudado essas urnas modelo, aqueles 5 modelos seriam fraudadas, vazaram esse laudo, ninguém assinou, só depois assinaram e juntaram. Então, aqui os indícios demonstram ainda que preocupado, a empresa subcontratada por meio de Éder Lindsay, preocupado com o vazamento do relatório inacabado, elaborou apontamentos técnicos relacionados ao conteúdo do relatório vazado para a imprensa, destacando todas as informações inverídicas que haviam sido mencionadas sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Então, preocupado que, obviamente, a sua empresa e o seu nome fosse envolvido, o Éder Lindsay preparou, diríamos, uma contradita àquele laudo falso e encaminhou também para o acusado Carlos César Rocha. Então, não há como Carlos César Rocha dizer que não sabia que não havia fraude naqueles modelos de urna. E aqui tem no telão, no voto, a mensagem enviada por Lindsay ao réu Carlos César Rocha. Esse ponto a ponto, ele mostra que não há nenhuma, eu diria, credibilidade naquele laudo vazado, que foi o laudo que posteriormente foi usado pelo PL. Dessa forma, e aqui também é importante, para encerrar em relação a Carlos César Rocha, a Procuradoria detalha que ele ignorou todas as inconsistências apontadas por Éder Lindsay, ou seja, mostrando que aquele laudo era totalmente falso, que não tinha nenhuma credibilidade, e mesmo assim, acho que também aqueles que acompanharam as eleições de 2022, e aqui mais próximo por estar aí no TSE, eu e a ministra Carmen, nos recordamos da entrevista coletiva realizada no Partido Liberal por Carlos César Rocha, onde ele detalha
as irregularidades existentes nas urnas. Ou seja, a partir de mesmo avisado pela empresa que ele subcontratou, pelo técnico do ITA que ele subcontratou, mesmo assim, ele participou desse procedimento de criação de uma notícia fraudulenta. Porque dificilmente o TSE iria acreditar nessa falsidade como não acreditou. Só que entre o protocolo dessa representação e a aplicação de multa, foram 2 dias em que, em todas as redes sociais, essa milícia digital divulgava comprovada a fraude às urnas, comprovada a fraude às urnas, TSE fraudou as eleições, ou seja, exatamente o que aponta nesse núcleo a Procuradoria-Geral da República. A desinformação sendo utilizada como instrumento para corroer as instituições democráticas, em especial aqui a Justiça Eleitoral, o Poder Judiciário, para, com isso, jogar a população contra o Poder Judiciário, permitindo, aí, na sequência, um golpe de Estado, com a justificativa de que nós precisamos tomar o poder porque fomos roubados nas eleições. Então, todo um núcleo de produção e divulgação de informações falsas, atentatórias à justiça eleitoral, mas com uma finalidade. Com a finalidade de colocar sob suspeita as eleições, com a finalidade de dizer, olha, agora nós comprovamos que todas essas urnas fraudaram, e se não fosse essa fraude nessas urnas, nós teríamos ganho a eleição. Não é possível, então, e era a conclusão das redes sociais divulgadas por esse núcleo de desinformação, não é possível, então, deixarmos esse grupo que tomou o poder ilicitamente continuar, tomar posse ou continuar. Basta ver que essa medida do dia 22 foi realizada uma semana após uma outra tentativa que já foi narrada no núcleo 2, no núcleo 1 e núcleo 2, uma outra tentativa de impedir que houvesse a diplomação, houvesse a posse, houvesse a permanência no poder daquele que ganhou legitimamente nas urnas brasileiras. No dia 12, 10 dias antes dessa coletiva, houve 10 dias antes, porque a diplomação foi dia 12 de dezembro. Então, em torno de 20 dias antes, houve essa tentativa e, na sequência, não obtido o resultado, houve aquela verdadeira guerra campal que ocorreu aqui em Brasília. Ainda há outra narrativa, porque a outra mídia em que o denunciado Carlos Rocha faz uma live em que defende novamente o laudo falso, e nos autos juntado, a Polícia Federal junta essa prova e também no meu voto consta. Então, os indícios são razoáveis, são suficientes para esse momento processual, demonstrando que o denunciado sabia, pelo menos nesse momento de cognição menos abrangente, sabia que estaria a divulgar para ser juntado no TSE e estaria dando entrevistas sabendo que o laudo por ele produzido era falso, estaria acusando falsamente de fraude as urnas eletrônicas e o Tribunal Superior Eleitoral, e com isso deflagrando todo um sistema utilizado pelas milícias digitais de informações fraudulentas. Ainda aqui, ainda há o tenente brigadeiro Batista Júnior, que, na verdade, antes, no Éder Lindsey Magalhães, em seu depoimento, destacou, confirmou ter sido orquestrada a ação dolosa dos denunciados, afirmando que, em sua análise, não viu absolutamente nada que vislumbrasse qualquer fraude nas eleições brasileiras de 2018.
2022. Ou seja, há aqui um depoimento também, uma prova testemunhal apontando aqui fortes indícios de autoria do denunciado. Da mesma forma, o tenente brigadeiro Batista Júnior, à época comandante da Aeronáutica, também ressaltou em seu depoimento a existência dessa fraude, dizendo que a tese disseminada por Fernando Cirimedo e posteriormente apresentada pelo Instituto Voto Legal para fundamentar o pedido do Partido Liberal para anulação dos votos foi apreciada pelo depoente e pelo coronel Wagner, que o depoente teve acesso ao estudo do IVL, alegando fraudes nas urnas fabricadas antes de 2020, por volta do dia 14/11, que em reunião com o então presidente da República no Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro entregou o estudo impresso do IVL ao depoente, que em seguida, ao ler o relatório, o depoente ressaltou ao presidente que o documento estava mal redigido e com vários erros técnicos e se tratava de um sofisma, que diante disso o presidente ligou para Carlos Rocha, presidente do IVL, para que o depoente explicasse as inconsistências do estudo, que Carlos Rocha ouviu o depoente sem questionar, que em seguida o depoente solicitou ao coronel Wagner para analisar o relatório, que o coronel Wagner identificou uma falha, reproduziu a falha e constatou que não haveria qualquer influência no resultado das eleições. Então, aqui há o depoimento do tenente brigadeiro Batista Júnior e mais uma ligação, o liame subjetivo aqui, a ligação entre o núcleo 1 e o núcleo 4. Porque também esse estudo fraudulento foi apresentado no Palácio do Alvorada ao então presidente réu Jair Bolsonaro. Então, a denúncia descreve amplamente a conduta delitiva, havendo, portanto, justa causa para o recebimento da ação penal. Em relação a Giancarlo Gomes Rodrigues, a denúncia detalha que policiais federais cedidos à ABIN e oficiais de inteligência ocupavam funções estratégicas sob o comando do hoje réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Ainda destaca que a ABIN estava formalmente subordinada, sabemos isso, ao Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo também réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. E na narrativa, em relação a Giancarlo Gomes Rodrigues, a Procuradoria aponta que ele era subordinado a Marcelo Bormevetti e responsável por realizar as pesquisas contra os alvos escolhidos pela organização criminosa na produção de notícias falsas. Ou seja, a utilização dos instrumentos estatais, do aparelho do Estado, para a produção de desinformação, para a produção das notícias fraudulentas, atentatórias à democracia. Giancarlo Rodrigues recebia exatamente a orientação do acusado Marcelo Bormevetti. Destaca ainda que os nomes apontados, a denúncia aponta, nas conversas entre os acusados, não consistiam em assuntos estratégicos relacionados ao Estado brasileiro, ou seja, as ações eram executadas no que foi denominado a BIM paralela, desvirtuando as atribuições legais da Agência Brasileira de Inteligência, como bem destacou na sua pergunta, no momento das sustentações orais, a ministra Carmen. Investigava o quê? Se não é um setor ou um órgão estatal de investigação. É ressaltado, e nesse caminho a denúncia apresenta indícios, fortes indícios, que uma das formas para a execução dessas pesquisas realizadas pelos integrantes da denominada BIM paralela foi a utilização de forma indevida do sistema First Mile, no qual, de acordo com a acusação, a ferramenta, já disse, que permitiu acesso ao serviço de localização georreferenciada de dispositivos móveis em tempo real. Não era o único mecanismo, há comprovação de que foi utilizado, mais de 600, agora me falhou o número, mais de 600 utilizações, mas, além disso, havia outros mecanismos, o modus operandi também produzia material contra os alvos
indicados pela organização criminosa, o repasse desse material aos vetores de propagação das redes sociais, ou seja, exatamente tudo é o modus operandi que se iniciou lá no inquérito das fake news, né, no inquérito das milícias digitais e acabou resultando na tentativa de golpe de Estado. Exatamente por isso foi autorizado durante as investigações o compartilhamento desses inquéritos, essas investigações, e a partir do oferecimento da denúncia, todas foram de amplo acesso a todas as defesas, porque houve esse encadeamento de fatos narrados pela Procuradoria-Geral da República. Aqui há documento comprovando que os episódios investigados, que, segundo a autoridade policial, não são exaustivos, receberam denominações que indicavam o seu principal objeto e foram assim catalogados pela Polícia Federal. Monitoramento Gil Williams e familiares, vigilância Rodrigo Maia, Joyce Hassiman, Roberto Bertoldo, ação clandestina servidores do IBAMA, ação clandestina Luiz Alves Bandeira, ação clandestina Pedro César Batista, ação clandestina investigação contra Renan Bolsonaro, ação clandestina investigação contra Flávio Bolsonaro, e há uma série aqui, ação clandestina, investigação caso Marielle, investigação caso Adélio, ações clandestinas contra o ministro Alexandre de Moraes, evento Caçar Podre, se referindo a deputado Kim Kataguiri e deputado Arthur Lira, ação clandestina contra Instituto Sou da Paz, contra a jornalista Mônica Bergamo e ex-governador João Dória, ação clandestina de checagem contra o senador Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolph Rodrigues, contra o ministro Dias Toffoli, contra o senador Alessandro Vieira, ação clandestina contra o ministro Barroso, vinculação ao Itaú e Positivo, que já foi referido anteriormente, ou seja, a utilização do aparelho estatal para ações clandestinas de produção de notícias fraudulentas, para que esse grupo, esse núcleo de desinformação desacreditasse a justiça eleitoral. E os elementos de prova corroboram que o acusado Marcelo Araújo Bormevete e Giancarlo Gomes Rodrigues tinham papel relevante na organização criminosa. Giancarlo Gomes Rodrigues realizou pesquisa sobre o inquérito policial, por exemplo, instaurado contra Renan Bolsonaro, filho do réu e então presidente Jair Messias Bolsonaro, após determinação de Marcelo Bormevete. Os indícios demonstram ainda, então, essa ligação. Foi dito, alguns pontos da tribuna, que seria um núcleo muito diverso, que não havia nem muita ligação, mas há essa ligação, e há ligação, inclusive, com o núcleo 1, que é o núcleo, segundo a Procuradoria-Geral da República, dos autores, diríamos, intelectuais, do núcleo político para a tentativa de golpe. Giancarlo Gomes Rodrigues participou, aqui há fortes indícios e provas da produção de desinformação e criação de informações inverídicas, como já relacionados aos ministros Luiz Roberto Barroso e ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de desacreditar os ministros, desacreditar o Supremo Tribunal Federal, desacreditar, à época, no TSE, o ministro Barroso, para exatamente descredibilizar o processo eleitoral. No dia 6/8/2021, há provas de que o acusado Marcelo Araújo Bormevete encaminhou uma mensagem referente exatamente a essa falsa mensagem em relação ao ministro Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. E vejam como todo o procedimento sempre é idêntico. Após produzir a informação falsa, qual a orientação do acusado Giancarlo Rodrigues? Vamos jogar no grupo dos malucos. Ou seja, joga na rede social e isso dissemina em pouquíssimos minutos, com a utilização de milhares de robôs nas redes sociais, e aí a desinformação está contaminando, corroendo as instituições. Então, há demonstração de que Giancarlo Gomes Rodrigues atuou nesse repasse de informações inverídicas com a finalidade de promover ataques virtuais, orientado pelo acusado Marcelo Araújo Bormevete.
Não só... aqui diz, vamos jogar no grupo dos malucos para não dar muita bandeira. Aquela ideia, aí depois joga, cai na rede social, e aí entra nos top 10 das notícias mais divulgadas, está lavada a notícia, porque aí o núcleo político entra e fala, olha, todo mundo está sabendo que isso aconteceu. Produz, lava a notícia e depois transforma essa notícia numa notícia, entre aspas, verdadeira. Eu cito no voto todos os diálogos aqui entre Bormevete e Giancarlo, que a polícia apreendeu os celulares e conseguiu recuperar. Os elementos de prova, então, demonstram que Giancarlo Gomes Rodrigues efetuou o repasse de notícias falsas ao grupo mencionado, posteriormente compartilhou os prints nas redes sociais sobre as informações inverídicas produzidas pela ABIN paralela contra os ministros dessa Suprema Corte, exatamente no sentido de atacar uma das instituições, um dos poderes do Estado, uma das instituições pilares da democracia, que é o Poder Judiciário, para, descredibilizando, permitir o maior apelo popular num futuro golpe de Estado. E aí está, né, no voto e no telão, a sequência de informações, de troca de mensagens entre os investigados. Não há, portanto, nenhuma dúvida, a meu ver, sobre a presença da justa causa nesse momento inicial para o recebimento da denúncia e o início da ação penal contra Giancarlo Gomes Rodrigues. Da mesma forma, entendo presente a justa causa em relação a Guilherme Marques de Almeida. A denúncia narra que a participação do acusado Guilherme Marques de Almeida na produção, é o mesmo modus operandi, na produção e disseminação de conteúdo falso e antidemocrático, inclusive utilizando linhas de transmissão e aplicativos de mensagem instantâneas para propagação. Acentua que, na maioria das vezes, o acusado Guilherme Marques de Almeida disseminou conteúdo falso produzido sem um destinatário específico, ou seja, na verdade era para ser compartilhado, ou como disse o denunciado anterior, para vamos jogar para os doidos, jogar para os malucos, porque aí eles disseminam a notícia. Os indícios ainda demonstram que o denunciado, e aqui, na verdade, também foi apreendido, os diálogos entre Guilherme Marques de Almeida, que enviou para o acusado e colaborador Helja e colaborador Mauro César Barbosa Cid, em 5/11/2022, a seguinte mensagem. No dia seguinte, Marques enviou para Mauro Cid o link oficial do sítio eletrônico Brasil Was Stolen e escreveu: para quem ainda não viu a denúncia de fraude pelo vídeo argentino. Produzia a fraude, mandava para aquele já citado influenciador argentino e depois pegava de volta como se fosse uma notícia produzida pela imprensa argentina e aí contaminava as redes sociais brasileiras. O acusado Guilherme Marques de Almeida ainda encaminhou os links alternativos de acesso à live do influenciador argentino Fernando Cenimedo, sendo que direcionava para a plataforma CloudTube, em que o responsável pela conta é o canal denominado Terça Livre, controlado pelo réu, também foragido da Justiça Brasileira, Alain dos Santos. E aí há a troca de mensagens em relação a eles. Da mesma forma, houve a possibilidade da Polícia Federal, e isso consta na denúncia, ela conseguiu recuperar áudios enviados pelo acusado Guilherme Marques de Almeida com o fim de estimular a falsa narrativa sobre a fraude nas urnas eletrônicas. Então, não são só mensagens, depoimentos, há áudios do acusado Guilherme Marques de Almeida, repito, com o fim de estimular a falsa narrativa sobre a fraude nas urnas eletrônicas, aqui informação da Polícia Judiciária. Eu transcrevo no voto os principais trechos dos áudios que comprovam isso. A Procuradoria-Geral ainda
aponta que o acusado utilizou técnicas militares com a finalidade de influenciar o público-alvo e seus interlocutores. Eu aqui cito um áudio que a Procuradoria cita e aprova nos autos, dia 6/11 de 2022, encaminhado por Guilherme Marques de Almeida, que diz: vamos estar divulgando, sim, nossos grupos do WhatsApp. Nós esperamos aí... o Guilherme Marques de Almeida manda para uma interlocutora, de nome Renata, para que ela divulgue esse link fraudulento daquele influenciador argentino. E aí ela responde: bom dia, Coronel Marques Almeida. Vamos estar divulgando, sim, nossos grupos do WhatsApp. Nós esperamos aí que semana que vem aconteça alguma coisa em especial no nosso Brasil, porque isso não pode ficar assim. Um abraço, conte conosco sempre, Selva. Ou seja, mostrando que toda a produção realizada para esse núcleo de desinformação. Aqui não foi suposição da Procuradoria-Geral da República com base, e foi muito citado isso, com base em pesquisa de fontes abertas. Na verdade, aqui foi uma investigação que conseguiu recuperar vídeos, áudios e mensagens dos denunciados. Também, há outro áudio em que Guilherme Marques de Almeida confirma sua participação em diversos grupos, de modo a insuflar e direcionar as manifestações antidemocráticas, inclusive celebrando, depois da live do influenciador Fernando Cerimedo, afirmando que os vídeos vejam, áudio, ele afirmando que os vídeos da fraude da urna são bons, porque mantém o povo mobilizado. Não há como negar que há relação com os outros núcleos, e a Procuradoria-Geral da República entendeu por bem destacar esse núcleo porque tinha uma missão específica de desinformação. E por isso o artigo 29. Há uma missão específica. Aqui essa organização criminosa apontada, segundo a Procuradoria-Geral da República, e nesse núcleo vários são militares, ex-militares, atuavam de forma que cada um tinha a sua missão, mas todas as missões visando o mesmo resultado. O resultado é que no áudio anterior eu li para Vossas Excelências. Nós esperamos aí que semana que vem aconteça alguma coisa, em especial no nosso Brasil, porque isso não pode ficar assim. Isso o quê? Esse áudio é do dia 6/11. Isso a vitória eleitoral do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu transcrevo também outros áudios de Marques Almeida, do Guilherme Marques de Almeida, que nos áudios e nas mensagens identificado como Marques Almeida, em que claramente ele acaba confessando a prática da desinformação. Um dos áudios, mas fora que ele vai falar mal dos militares, ele vai descrever aí uma manobra a ser realizada, né? Isso falando de Olavo de Carvalho. Daí diz, esse cara já morreu tem tempo, mas enfim, o que ele falou é válido, tá? Então, assim, primeira coisa, se tu tiver alguma possibilidade de influenciar alguém dos movimentos, eu creio que não, mas eu estou tentando plantar isso nas redes onde eles estão. Eu estou participando de vários grupos civis, eu estou falando, não adianta protestar na frente do QG do Exército. Tem que ir para o Congresso, porque o Executivo é envolvido, o Judiciário não vai fazer nada, então só sobrou o Legislativo. E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum poder. Isso é um áudio do denunciado Guilherme Marques de Almeida. Repito aqui, eu
estou participando de vários grupos civis, não adianta protestar na frente do quartel-general do Exército, tem que ir para o Congresso, porque o Executivo é envolvido, o Judiciário não vai fazer nada. Então, só sobrou o Legislativo, e as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum poder. Exatamente o que foi apurado nos outros núcleos e em diversas condenações já em relação ao dia 8, que a ideia era sair do QG do Exército, tomar a Praça dos Três Poderes, o Congresso, para forçar que as Forças Armadas agissem por iniciativa de algum dos poderes. Isso está aqui em áudio de um dos denunciados desse grupo, desse núcleo de desinformação. Depois repete de novo que tem que ir para o Congresso. Eu não estou querendo ler tudo para não tomar o tempo de vossas excelências. Eu acho que a gente tem que tentar o áudio ainda. Eu acho que a gente tem que tentar direcionar o povo para que eles vão lá para o Congresso. Ou seja, exatamente o que ocorreu depois, no dia 8 de janeiro. Havia toda uma produção para tentar que fizesse isso antes, e no núcleo 1 nós percebemos bem isso, o coronel Câmara diz várias vezes, tem que ser agora, antes da posse, mas acabou ocorrendo após a posse. Então não há aqui, mediante a leitura aqui desses áudios, me parece que não há por que eu prolongar o sofrimento de vossas excelências me ouvindo. A justa causa aqui, ela brilha para o recebimento da ação penal. Também em relação ao denunciado Marcelo Araújo Bormevete, não há, ao meu ver, dúvida sobre a presença da justa causa para a ação penal. A acusação narra que o policial federal Marcelo Araújo Bormevete exerceu papel relevante na central de contra-inteligência no âmbito da estrutura delitiva, especificamente dentro da ABIN. O denunciado Marcelo Bormevete teve, portanto, segundo a Procuradoria, papel relevante nesse núcleo de desinformação. Ele que indicava os alvos que deveriam ser pesquisados pelo denunciado Giancarlo, sargento do Exército e subordinado direto a ele. A acusação demonstra também que os nomes apontados na conversa não tinham nenhuma relação, já vimos, com a questão estratégica do país. Não só First Mile foi utilizado, mas também foi utilizado outros métodos, assim como os demais, aqui seria uma repetição, mas assim como os demais membros, principalmente aqui em relação ao denunciado Giancarlo Gomes Rodrigues, que era subordinado a Marcelo Bormevete. Então, a denúncia narra exatamente esses episódios. Ele, por ordem dele, então, ele determinava e Giancarlo cumpria. Então, os dois praticaram todas as mesmas infrações. Aqui é uma repetição das provas para individualizar também a conduta dele, inclusive em relação à tentativa de prejudicar com notícias fraudulentas nosso atual presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Luiz Fux. Cito aqui novamente as conversas de ambos, as provas que valem para um, vale para ambos, então aqui também comprovada a justa causa. Para encerrar, o denunciado Reginaldo Vieira de Abreu, que as provas apontadas, a narrativa da denúncia também, a meu ver, demonstra a presença da justa causa para a instauração da ação penal. Os elementos apontam aqui que Reginaldo, na tentativa de manipulação do conteúdo do relatório das Forças Armadas, porque ele é coronel do Exército Brasileiro, à época, ocupava o cargo de chefe de gabinete do secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, o já-réu Mário Fernandes. Então, na tentativa dessa manipulação,
os indícios evidenciam que Reginaldo Vieira de Abreu praticou ações criminosas para, segundo ele mesmo disse, entre aspas, alinhar o conteúdo do relatório com as informações inverídicas apresentadas, volta aqui o influenciador argentino Fernando Selimedo. Então, aqui a comunicação, força aqui de preto. Essa apresentação do pessoal da Argentina, o nosso relatório do Exército tem que estar, no mínimo, alinhado com eles. Ou seja, todos recordam aquele relatório fraudulento realizado, para dar veracidade ao nosso. A ideia que eu venho dizendo a Vossa Excelência desde o início, a lavagem de notícias fraudulentas é para que caísse na internet, nas redes sociais, e aí virasse, entre aspas, uma notícia verdadeira. Então, o nosso relatório do Exército tem que estar, no mínimo, alinhado com eles, para dar veracidade ao nosso. Não pode estar dizendo que não tem nada. No mínimo, tem que ser igual dos caras, para, se o tal do batom na cueca, nada aparecer até lá. Ou seja, forçando que apontasse a mesma alegação falsa, mentirosa e fraudulenta produzida e divulgada por Fernando Selimedo. A Procuradoria-Geral também ressalta que o denunciado Reginaldo Vieira de Abreu demonstrou conhecimento sobre a intenção golpista e criminosa da empreitada, inclusive sugerindo ao réu Mário Fernandes uma reunião apenas com pessoas que estariam dispostas a atuar, entre aspas, acima da linha da ética. Então, o denunciado Reginaldo Vieira de Abreu diz que, de preto, o presidente ele tem que fazer uma reunião, petit comité. O pessoal ia fazer uma reunião essa semana, o comandante do Exército. Aí chegou o Paulo Guedes, chegou o pessoal do TCU, da AGU, aí não pode, tem esse pessoal, né? Esse pessoal, acima da linha da ética, não pode estar nessa reunião. Então, quem tem ética não podia estar nessa reunião. Era a linha de corte da reunião. Esse pessoal acima da linha de ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser petit comité, pô. Tem que ser a rataria. Ele e a rataria. Com o comandante do Exército. Mas petit comité. Essa galera não pode estar aí. Daí vem um novo palavrão, deve ser uma linguagem cifrada da organização criminosa que a Polícia Federal não conseguiu descobrir, porque a quantidade de palavrões deve ser igual o código Morse, que cada coisinha significa alguma coisa, mas nós vamos decifrar ainda comparando todos os núcleos durante a ação penal, a rataria, ele a rataria. Aí tem que debater o que pode ser feito. Diga, ministro Flávio. Não se contenha. Não, era uma dúvida para o Ministério Público. Por que não houve imputação de crime ambiental por conta da rataria? Há a possibilidade de emendar-se o libele. A denúncia também salienta que a organização criminosa divulgou nota oficial assinada pelo acusado, então, hoje réu, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, insinuando não ter sido descartada a hipótese de fraude nas eleições, o que corrobora o objetivo golpista. Todos se recordam aqui, isso consta nos autos, todos se recordam que o nosso, hoje, presidente, então o presidente do TSE, incluiu as Forças Armadas na comissão do Tribunal Superior Eleitoral. E as Forças Armadas, num determinado momento, sob o comando do réu, e essa também é a imposição feita pela denúncia do réu Jair Messias Bolsonaro, e sob a coordenação do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, passaram a tentar manipular essa comissão do Exército. E passaram a dizer que iriam elaborar um laudo oficial pela comissão das Forças Armadas, leia-se Exército, do Exército, para demonstrar que havia fraudes. Um dia após as eleições, o então ministro da Defesa, hoje réu, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, iria apresentar, como consta no recebimento da denúncia do Núcleo 1, iria apresentar o laudo oficial do Exército, que dizia que não constatou nenhuma fraude, que não houve nenhuma fraude
no segundo turno das eleições. Em virtude de toda essa armação, e é importante novamente dizer que esse núcleo de desinformação tem essa importância, jogar a dúvida na sociedade, jogar a mentira, tentar transformar a mentira numa dúvida em relação à democracia, às instituições, à justiça eleitoral, em virtude desse mecanismo, desse modus operandi do núcleo de desinformação sob comando do núcleo 1, o hoje réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ele segurou o relatório, foi obrigado a refazer o relatório, e aí no relatório disse que não era possível dizer que nunca poderia ocorrer uma fraude. Ou seja, não disse nada. Lamentavelmente, o então ministro, um general 4 estrelas, que tinha sido comandante do Exército, e então ministro da Defesa, alterou o laudo do Exército para dizer do que havia constatado ausência de fraude, para que, olha, mas também não dá para dizer que pode ser que um dia ocorra alguma fraude. A acusação também detalha que o grupo criminoso também já tinha planejado a existência de um gabinete de crise após a ocorrência do golpe de Estado. Vossas Excelências se recordam que num dos núcleos foi dito que é uma coisa normal, o militar já pensar num gabinete de crise, que pode vir um golpe de Estado, mas isso aqui a Procuradoria aponta como uma sequência do iter criminis, que previa a organização do Gabinete Institucional de Gestão de Crise, sendo que a data para ser implementada ocorreria em 16/12 de 2022. E por que 16/12 de 2022? Porque dia 15/12 de 2022, como vimos nos núcleos passados, era o dia que seria concretizada a Operação Punho Verde e Amarelo. Punhal Verde e Amarelo. Então, dia 15 seria isso, concretizado, e imediatamente no dia 16 haveria o golpe de Estado, com a implementação do Gabinete Institucional de Gestão da Crise. E por que não foi realizada a Operação Punhal Verde e Amarelo? Porque naquele dia, novamente, por circunstâncias alheias à vontade de quem estava planejando, o comandante do Exército e o comandante da Força Aérea se negaram a aderir à prática golpista. O gabinete, o documento HD 2022 se encontra nos autos. Foi dito da tribuna que esse documento não existiria, ou não foi juntado aos autos. Esse documento encontra-se integralmente nos autos, foi apreendido a partir das buscas e apreensões da Polícia Federal, e eu transcrevo integralmente esse documento no voto, e agora está aí no telão. Então, ele detalha quem faria parte, quem comandaria, a função de cada um no gabinete de crise que seria instalado após o golpe de Estado. Esse documento estabelecia diretrizes estratégicas para gerenciar uma crise institucional que se instalaria com o golpe de Estado. E cada um teria a sua função. Esse documento, HD 2022, que foi renomeado depois para Gabcrise GSI DOC, foi impresso em 16/12 de 2022 no Palácio do Planalto pelo acusado Mário Fernandes. Então, a comprovação aqui é de que foi impresso, repito, dia 16/12 de 2022, no Palácio do Planalto, pelo acusado Mário Fernandes. A acusação ressalta ainda que o acusado, Reginaldo Vieira de Abreu, também imprimiu logo em seguida mais 6 cópias desse documento. Obviamente, não imprimiu para guardar para si, como aponta a acusação, para distribuição para os demais integrantes da organização criminosa. E aqui a prova, obviamente, poderia se perguntar, mas como sabe quem imprimiu? Porque no Palácio
do Planalto, assim como nos órgãos oficiais, você tem que ter a senha para entrar no computador, aí você manda a mensagem para a impressora, para imprimir, e no telão, assim como aqui no voto, está quem foi o usuário e quem determinou a impressão. Na data do dia 16/12/2022, às 14h14min e 43 segundos, o usuário Mário Off, nome completo Mário Fernandes, tem o servidor de impressão, nome da impressora, ele imprimiu uma cópia. E, na sequência, no mesmo dia 16/12/2022, às 14h25min e 49 segundos, o usuário Reginaldo Abreu, nome completo Reginaldo Vieira de Abreu, imprimiu 6 cópias desse mesmo documento. E a denúncia também pontua que, no dia seguinte, Mário Fernandes visitou Jair Messias Bolsonaro, com registro de entrada 18h05 e registro de saída 18h50. Então, aqui também não há dúvidas da participação delitiva do acusado Reginaldo Vieira de Abreu. Os indícios razoáveis, suficientes de autoria foram amplamente demonstrados em relação à sua conduta nas chamadas operações estratégicas de desinformação para a propagação de notícias falsas e ataques virtuais às instituições democráticas, demonstrando a presença de justa causa. Por fim, presidente, ministra Carmen, ministro Fux, ministro Flávio, aqui, assim como nos outros núcleos, eu faço um item no voto demonstrando que há provas que foram obtidas a partir da colaboração premiada. Agora, há inúmeras provas, todas essas narradas, inúmeras provas absolutamente independentes e autônomas, fruto principalmente do belíssimo trabalho de investigação da Polícia Federal, buscas e apreensões, obtenção, inclusive, nós vimos hoje, de áudios, mensagens. Então, aqui o requisito legal de que não é possível o recebimento da denúncia somente com informações baseadas na delação, obviamente, esse requisito está preenchido porque há a colaboração premiada, há provas que comprovam a colaboração premiadas e há dezenas de provas independentes e autônomas que corroboram, nesse momento processual, a ampla materialidade e indícios suficientes de autoria. Dessa forma, presidente, em conclusão, já afastamos as preliminares, Vossa Excelência, inclusive, leu a ata, e, nesse momento, presentes os requisitos dos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, recebo integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em relação a Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Carlos César Morichon Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bormevetti e Reginaldo Vieira de Abreu. Todos pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deteriorização de patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal, e o concurso material de penas, artigo 69 também do Código Penal. É o voto e obrigado pela atenção, presidente e colegas. Ministro Alexandre de Moraes, eminente relator, recebe